Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos bater um papo aqui rapidinho, porque a gente tá aqui no pós-jogo. O Santa estreou neste domingo, né, contra a equipe do Decisão, e um jogo bem interessante, por sinal, por parte do Santa Cruz, né? Santa que mandou a campo aquela onzena que já vinha treinando, que já vinha realizando jogos amistosos, jogos de treino, no caso, né? O Santa fez apenas um jogo amistoso, que foi contra a equipe do Defensa e Justiça, e aí jogou 3 jogos treino, né, contra o Laguna, contra a equipe do Santa Cruz de Natal e também o Murici. E aí a base praticamente foi mantida para esse jogo, um jogo que a gente viu ali peças interessantes, destaques também, que a gente vai poder trazer aqui para vocês. A gente começa logo avançando aqui, falando que o Santa resolveu tudo com 3 minutos praticamente ali no primeiro tempo, né? Alguns minutos ali do primeiro tempo, o Santa que demorou um pouco para encaixar, é natural, primeiro jogo, existe toda aquela ansiedade, aquela agonia, né, que a gente sabe que sempre tem no futebol para poder encontrar logo o time, para poder, quando você faz um jogo contra uma equipe que é, né, querendo ou não, ela não é favorita, e o Santa era o favorito da partida. Então, o time que tem o favoritismo, ele quer resolver logo a situação. E a gente viu ali, claro, o Santa em alguns momentos errando alguns passes, até pela questão de entrosamento também. Apesar que foram mais de 40 dias de trabalho, mas mesmo assim, ainda é muito pouco, porque uma coisa é treino, uma coisa é um jogo treino, outra coisa é um jogo valendo 3 pontos, é a participação do torcedor, é a cobrança do torcedor, em um lance que às vezes você quer, né, que no treino você pode errar, já no jogo a torcida não aceita tanto, então isso a gente ficou muito claro no jogo deste domingo contra a equipe do Decisão. Mas o Santa, depois que encontrou a saída, encontrou o caminho, o Santa de cara logo conseguiu eh, fazer o primeiro gol, por sinal, ali um gol que foi com o Renato, né? O Renato fez um dos gols, né, dessa vitória pelo placar de 3-0. Teve também o gol do atacante Quirino, que foi de pênalti, praticamente logo em seguida, após o gol do Renato, que ele finaliza de fora da grande área. O goleiro acabou aceitando, né? Houve ali também um desvio, não em alguém, nenhum jogador do decisão, mas um desvio ali na grama, né? E acabou enganando o goleiro da equipe do decisão. E aí o Santa, logo na sequência, teve um pênalti ao seu favor. Quirino foi para a cobrança, fez o gol, né? E depois também teve um gol de falta do Patrick Alan. Ou seja, os jogadores que nessa temporada são jogadores que se espera muito, foi eles que marcaram. Tanto o Quirino, que é o camisa 9 do Santa Cruz, o Patrick Alan, que chegou, né, está vestindo a camisa 20, mas chegou ao Santa em cima de muita expectativa, isso é fato, né, porque o Patrick Alan é um jogador que veio do rival, veio do Náutico, e todo mundo já sabe o potencial que ele tem e que ele pode entregar, isso ficou claro durante a partida, ele fez o gol de falta, então o Santa Cruz resolveu tudo no primeiro tempo. Um destaque do jogo que a gente poderia trazer aqui, para você que está acompanhando agora esse vídeo, primeiro, o time todo, o time do Santa bem organizado, pegou uma equipe que no primeiro momento se comportou com a linha defensiva, fazendo até uma linha de 6 em alguns momentos para poder se defender, né, quase jogando praticamente no 6-3-1, porque o Bambam ficava isolado na frente, lá perto do gol do Rock Kennedy, então essa força defensiva ficou claro durante o jogo. Tá? Então isso ficou muito claro. Mas quando saiu o primeiro gol, quando o time do Santa começou a entender de fato o que precisava fazer para quebrar as linhas do adversário, então o Santa foi lá, quebrou as linhas, participação boa do Patrick Alain, participação boa também do Andrei, do Balotelli, que na minha opinião foi um dos melhores jogadores em campo. As laterais do Santa Cruz hoje jogando muito bem, Pedro Costa e também o Rodrigues, apesar das críticas que a gente sempre tem com o Rodrigues, né? Mas ele foi bem hoje também. Então, o Santa venceu é, como de fato deveria vencer, como mandante, apesar de jogar aqui na Arena de Pernambuco, com a presença ali de 5.263 torcedores, para uma renda de R$ 197.940. Essa foi a renda hoje na Arena de Pernambuco. O time do Santa que teve Roquene de Pedro Costa, Eurico Lima, William Alves Rodrigues, Balotelli, Andrei e Patrick Alain. E no ataque teve ali o Robinho, o Quirino e o Renato. Se fosse para a gente pontuar aqui um jogador que precisa entregar mais, até porque ele está voltando ao Santa, é o Robinho. Eu não gostei muito bem, não gostei, né, da participação do Robinho, apesar que, claro, o time do Santa conseguiu entregar, conseguiu fazer os gols. Isso deixa até mais leveza para quem vai entrar no decorrer da partida, mas a atuação do Robinho
deixou um pouco a desejar. Inclusive, na hora que ele saiu, alguns torcedores ensaiaram ali uma pequena vaia, né? Depois teve o aplauso porque estava saindo ele e o Andrei, mas eu confesso que espero mais do Robinho. Vale lembrar também que hoje estrearam com essa camisa do Santa Cruz o Patrick Alain, o Andrei e também o Quirino, Robinho. Esses atletas estrearam ali na primeira parte e teve também a questão do Pedro Costa, lateral direito. No segundo tempo, um jogo já pronto, né? O jogo já com a vitória, porque o Santa apenas administrou o segundo tempo. Isso ficou claro. Se quisesse atacar mais um pouco, se quisesse ser mais agressivo, e até foi em alguns momentos, poderia ter feito mais um, mais dois, mais três. Mas o Santa meio que jogou descansando, a gente fala na linguagem do futebol, que quando o time ele consegue fazer bem aquele jogo, né, no primeiro tempo, no segundo tempo, ele acaba jogando descansando. E deu para perceber que o Santa fez isso. Jogou descansando, já também pensando na partida contra a equipe do Maguari, que acontece fora de casa na quarta-feira, dia 14. Então, o Santa teve ainda a entrada do Pedro Favela, que tomou um cartão amarelo. Entrou também ali no lugar do Patrick Alain o William Júnior, que por sinal entrou bem também, né? Teve a entrada do atleta Vitinho, um jogador interessante, esse Vitinho. Por sinal, sempre Marcelo Carlos elogia muito o Vitinho, mas de fato deu para perceber que é um jogador que consegue entregar, entrou no lugar do Renato. E também teve ali a entrada do Matheus Regis, né? E mais a entrada do 19. Na verdade, saiu o Renato, né? O Renato saiu para a entrada do Rian e o Quirino, rapaz, acabou. O Quirino não, o Robinho acabou saindo para a entrada do Vitinho. Então foram essas mudanças que o Santa fez no decorrer do segundo tempo. Mas, no todo, podemos dizer que foi uma boa apresentação. Quem veio à Arena de Pernambuco gostou do que viu. E agora é aguardar como vai ser o comportamento do Santa Cruz durante essa competição, tá? Claro que de, o nível de exigência vai aumentar, porque uma coisa é você jogar com decisão, que no segundo tempo, percebendo que o Santos estava jogando, descansando e valorizando o resultado, atacou mais, puxou mais da defesa do Santa Cruz, por sinal, Eurico Lima, né, um zagueiro que sempre entrega, o William Júnior também, o William Alves também. Mas aí, é aguardar para ver como é que o Santa vai se comportar a partir de agora. Próximo jogo do Santa é contra a equipe do Maguari, que perdeu para o Náutico na estreia do Campeonato Pernambucano, e o Santa joga fora de casa. Vai jogar contra uma equipe em Bonito, aí vai ter a questão do gramado, a gente sabe que tem toda a dificuldade que o Santa vai ter na questão do gramado, mas é um jogo para dar sequência, né? Você vence bem, você estreia bem, isso dá confiança para todo o grupo. Então o Santa Cruz agora volta a campo na quarta-feira. E a reapresentação do Santa Cruz já acontece amanhã. Amanhã já é a reapresentação do Santa Cruz, porque o tempo é muito curto. A gente sabe que a cada 3, 4, 5 dias esses jogadores vão estar em campo, jogando, e aí você tem pouco tempo para se recuperar, né? Principalmente quando tem um jogo no domingo, o jogo já tem outro na quarta. Então, o intervalo é muito curto, né? Para você poder se recuperar de uma partida que tem a sua intensidade, que tem a sua exigência, que foi nesse jogo de hoje entre Santa Cruz e Decisão. Pelo lado do Decisão, eu destacaria o Cauã Diego, lateral direito, um atleta que vira e mexe estava chegando, estava conseguindo fazer cruzamentos na área. Destaco também o atacante não, o atacante mesmo, que é o Bambam, tá? Um jogador que sempre força alguns lances, tenta, ele até chegou algumas vezes na reta final do segundo tempo, deu uma cabeçada, teve a entrada muito boa do Tagarela, né, que é ex-náutico, que é o Richarlison. Teve também mais um jogador que entrou também muito bem, que foi o Pablo. Então, creio que o Quinho ele vai ter que fazer algumas mudanças nesse time, tá? Para o próximo jogo, que já é contra o Náutico, também na quarta-feira, jogo à tarde. Então, de fato, o Quinho, que é treinador do Decisão, vai precisar fazer algumas mudanças ou até mesmo melhorar. Agora sim, começou bem a questão defensiva. Tomou o primeiro gol, aí o time acabou se perdendo, e aí tomou o segundo e, consequentemente, tomou o terceiro. O gol, tá, marcado pelo Patrick Alain de falta, foi dado para o lateral esquerdo, viu? O Matheus Rodrigues, que a bola desvia nele antes de morrer no fundo do barbante. É isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho. Esse é o nosso pós-jogo. Hoje a gente fazendo aqui diretamente da Arena de Pernambuco, após essa vitória do Santa Cruz pelo placar de 3-0 na estreia do Campeonato Pernambucano. Dê moral pra gente, se inscreva no nosso canal. Tô aguardando você. Valeu, pessoal.